Uma noite marcante em celebração ao Dia Mundial da Conscientização do Autismo. Então, hoje estamos aqui com a equipe reunida para falar de um tema de extrema importância, que é o Dia Mundial da Conscientização do Autismo, onde a gente vem debater a importância da gente fazer o nosso trabalho cada vez melhor, sempre priorizando as famílias, a escola e poder compreender um pouquinho mais sobre esse tema e o que mais a gente pode fazer além do que a gente já vem construindo no nosso dia a dia de trabalho. A nossa clínica traz uma atuação muito lúdica, de variações de intervenções dentro da análise do comportamento, abordando e integrando as atuações diante de todos os profissionais de todas as áreas. Isso é muito importante para construir uma efetividade e realmente integrar a criança, tanto no aspecto da fisioterapia, da psicologia, da fonoaudiologia e também nas escolas, com as famílias. Cada especialidade consegue contribuir para facilitar e potencializar capacidades, criar habilidades, né, para que a criança consiga superar essas questões de comunicação, de interação social. A psicologia dentro do espectro autista trabalha com bastante questões voltadas às habilidades básicas. E dentro dessas habilidades básicas estão a imitação, a atenção, a concentração e também as habilidades emocionais, onde a criança vai aprender o que é o eu, o que é o outro, e nisso vai conseguir trabalhar os comportamentos, que é o que afeta o autismo, que é a questão comportamental. Então, aqui na clínica, a psicologia trabalha com essa questão comportamental, com comportamentos inadequados, onde nesses comportamentos inadequados a gente vai trabalhar com novos repertórios comportamentais para trazer mais comportamentos adequados. A Fono deixa como mensagem a importância da criança ocupar um espaço dentro dessa família, como uma criança que pensa e tem o que dizer, né? Não da forma como a gente espera, da forma padrão, que é por meio da fala, mas na forma de um gesto, de um olhar, através de um cessar de movimento. Então, tudo isso precisa ser interpretado e essa criança precisa, sim, ocupar o seu espaço. Cada criança é diferente da outra, mas dentro da área da fisioterapia a gente já sabe que já tem alguns estudos de algumas disfunções que a gente encontra nessas crianças. Então a gente vê muitas crianças que têm uma diminuição de força, que são um pouco mais fraquinhas, que elas têm problema no equilíbrio e essas crianças acabam tendo um atraso no desenvolvimento motor. Só que como elas recebem esse diagnóstico de autismo, as pessoas acreditam que isso é normal, mas não é. Se a gente vê alguma alteração nessas crianças, é muito importante que a gente procure uma ajuda especializada de um físio para avaliar, porque geralmente eles não conseguem superar essas características, essas dificuldades sozinhos. Nós olhamos muito para os marcos de desenvolvimento da criança, o que a criança precisa saber conforme a sua idade, e através disso desenvolvemos atividades para realçar essas potencialidades. Então, por isso que muitos pais acreditam que a psicopedagogia desenvolve um papel apenas quando a criança já está na fase de alfabetização, justamente por se preocupar com esse aprender. Mas não é isso. Como nós olhamos para o marco do desenvolvimento e para a criança conseguir ler, escrever, desenvolver as capacidades que a escola está aí para ajudá-la a desenvolver, essa criança precisa estar preparada para receber os primeiros aprendizados das letras, do alfabeto e assim por diante. Por isso que é importante o estímulo antes mesmo dela estar nessa fase de alfabetização, para que ela consiga se desenvolver nesses marcos. Com o diagnóstico do autismo, vem bem acompanhado também a seletividade alimentar, que é uma coisa que a gente trabalha com a nutrição, na nossa cozinha terapêutica. Então, a gente trabalha com atividades lúdicas, a gente trabalha para aumentar o repertório alimentar, para aumentar a autonomia alimentar das crianças. Então, o que a gente tenta fazer é a partir do princípio, onde eles precisam tolerar os alimentos, cheirar, tocar, até que eles se sintam confortáveis para provar, comer, e assim a gente aumenta o repertório alimentar das crianças e faz um aporte nutricional que eles precisam também.
esse dia 2 é o dia também da gente fazer lembrar, né, o quanto é importante o diagnóstico. Muitas famílias têm receio, né, muitas ficam inseguras, né, com esse momento, mas é um momento que a gente precisa buscar entender o porquê essa criança tem um atraso de fala ou tem uma questão comportamental inapropriada. Então, com a avaliação, a gente consegue, através de protocolos, escalas, né, através dessa equipe, poder compreender de fato o que está acontecendo, para poder fazer os encaminhamentos, para poder direcionar esta família. É muito importante que a gente tenha essa ajuda da família, porque às vezes não só esse tempo da terapia vai ser suficiente para a criança absorver o que ela está sendo ensinada. Quanto mais repetições essa criança tem desse conteúdo, quanto mais é abordado até pela própria família, ela vê os pais fazendo com ela, mais fácil dela aprender e ela reproduzir o comportamento, ou os movimentos, ou a fala, ou o que os terapeutas querem que ela faça. Então venham conhecer a Clínica Neurointegrar, ela fica localizada no primeiro andar do prédio da Clínica 100, fica ao lado da Clinivate.